Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Amigos e amigas da TV Liberdade, a TV da comunidade, que bom que você está aí nos assistindo. Mais uma vez estamos chegando até você com o programa Jornal de Bagé através da TV Liberdade, a TV da comunidade. Hoje um dia, para mim particularmente, muito especial, né? Como sempre nós trouxemos aqui pessoas para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. E o assunto de hoje é do maior interesse da comunidade. Vocês vão entender, e é necessário que a gente sempre que possa, em todos os canais de comunicação, possam, a exemplo da TV Liberdade, divulgar esse assunto, esse tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Um grande abraço. Eu quero começar, Kainan, um abraço, meu querido, está nos botões, né, nos acompanhando. Hoje estamos aqui nos estúdios da TV Liberdade, sem a presença do chefe. O chefe está viajando, nosso diretor Eberson Feijó está viajando com a família. Desejamos a ele e a família um excelente descanso depois dessas exaustivas semanas que passaram de trabalho. Graças a Deus, Deus o abençoou e ele pôde agora sair e descansar, e que retorne vivo, gordo e são de lombo, para nos próximos dias estarmos aqui de volta, sempre com a supervisão do nosso diretor Eberson Feijó. TV Liberdade está chegando até você, como você viu aí, com o patrocínio do Shark Paladar, ali na Átila Taborda, no bairro Arvorezinha. Shark, linguiça, guisado, coisa boa! É só você se ligar, telefonar e peça para abastecer o seu armazém, sua mercearia, seu comércio ou para o seu uso particular, tá bom, Kainan? E aquela linguicinha, nós choramos e não tem mais jeito de vir, mas um dia o seu Walter vai nos brindar de novo com aquela linguiça do Shark Paladar, coisa de fundamento. Também nós temos o patrocínio indispensável da Onyx Produtora. Onyx Produtora é uma empresa que presta excepcional serviço, fotografia, filmagem, acompanhamento de eventos, promoção de eventos. Você liga, entre no Facebook, na página ali da TV Liberdade, não, no Face, na página da Onyx Produtora, e você vai ter excelente serviço para você. Kainan, eu estou em qual câmera, Kainan? Naquela lá? Eu tava me achando aqui meio vesgo aqui no visor, porque eu tava olhando para essa aqui. Obrigado, Kainan. É brabo, né? Marinha, essa ovelha não é para mato, Kainan. Falar em ovelha não é para mato, um abraço pro Zé Grandão, né? Eu, essa semana que passou, eu não assisti o programa dele. E um programa especial de primeira, vinculado aos gaúchos. Kainan, parabéns, meus cumprimentos pelo trabalho magnífico que vocês fizeram pela vez primeira, sensacional, do acompanhamento das eleições que aconteceram. TV Liberdade teve o peito e a raça de fazer um trabalho sensacional, coisa difícil de fazer, mas eles acompanharam todo o dia quando transcorreu a eleição para prefeito e vereadores. Por falar em prefeito e vereadores, nossos cumprimentos aos eleitos. E esperamos que realmente sejam proeficientes, eficientes, capazes e, acima de tudo, corretos naquilo que se propuseram a fazer e que o povo acreditou. Realmente está na hora de mudar. Seriedade, minha gente. E eu falo porque eu posso falar. Eu conheço bem esse métier. Olha aqui, ó. Um abraço lá para Irlanda. João Sarmento, Brasil, meu querido amigo, cunhado, né? Essa hora, não sei se ele está ainda... Tá nos acompanhando, são 4 horas. Um abraço, João. Compartilha aí, acompanha esse programa, porque hoje é do teu interesse também. Afinal de contas, é o sangue, do teu sangue que está aqui junto conosco hoje. A Alicione, minha querida irmã, cunhada, esposa do João.
Gustavo, meu filho, lá na Irlanda também, a Lídia Carolina, professor Olavo, Mário Brião, meu querido amigo, meu professor. Na Câmara de Vereadores o que eu aprendi muito e devo a esse camarada, Mário Brião. Está aposentado, em casa, descansando. Roberto Eixe, meu amiguinho, foi conselheiro tutelar, teve uma série de problemas, graças a Deus ele conseguiu sair. Um abraço para a conselheira tutelar, amiga de longa data, Cleide Rolim, e para esse conselheira, a Claudete Jardim, aquela nervosinha. O evangelista Juvécio Vieira, um grande abraço para minha esposa Marta, o Marcelo, que está lá em Goiás, meu filho, também para o Otávio, para o Bernardo e especialmente para o meu irmão em Cristo, Cristiano Penha. Muito obrigado, querido, pelo teu apoio, pelo teu acompanhamento, pelo prestígio que você dá a este programa. Muito bem, hoje é 18 de novembro. Por que que no início eu falei que era um dia muito especial? Porque hoje é o dia do conselheiro tutelar, né? Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, instituído pela Lei Federal 11.622, de 19 de dezembro de 2007. Essa função, conselheiro tutelar, foi criada em julho de 1990, Kainan. Tu não era nascido, Kainan. Juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual foi o objetivo? O objetivo foi fazer com que pudesse ter um órgão para lutar e defender os direitos da criança e do adolescente. É um órgão permanente, autônomo, conforme estabelece o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não depende de ninguém para agir, né? Ele tem autonomia e autoridade para agir. Os conselheiros tutelares são eleitos pela comunidade, de 3 em 3 anos se faz nova eleição. E hoje nós temos aqui nos estúdios da TV Liberdade a conselheira coordenadora do Conselho Tutelar de Bagé, a senhora Claudete Brasil Machado. Dona Claudete está acompanhada da sua companheira Viviane Gonçalves. Eu vou pedir para as duas tirarem a máscara. Estamos aqui afastados um do outro e cumprimos o ritual que estabelece o protocolo das autoridades sanitárias do Brasil, né? Usar máscara, lavar as mãos com sabão, usar álcool gel e não se amontoar. Sempre digo isso na abertura desse programa. Gurizada, gurizada. Às sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, ali na 7 é aquele horror de gurizada amontoado. Tudo junto. O perigo ronda e bate a tua porta, meu querido. Não leva para casa, para tua mãe, para o teu pai, para o teu tio, para o teu avô. Oi. Não leva esse vírus para dentro de casa. Se cuida, isso vai passar. Daqui um pouco mais, as pessoas estão impacientes, daqui um pouco mais já vamos ter a vacina. Não existe remédio. A vacina ainda não saiu. Vai sair para dezembro, janeiro, fevereiro. Até lá não tem outra coisa para fazer. Não é isso, Kainan? É manter a distância. Use álcool gel e lave com sabão constantemente as mãos. Né? Ao chegar em casa, vá direto para o banheiro. Lava as mãos com sabão, filho. Leva lá para o banheiro lá um tubo de... Antigamente era ODD. Leva um tubo de ODD para o banheiro e lava as mãos, cara. Não faz assim, vai levar doença para a mãe, para o pai, tem um monte de gente. Vai haver um repique agora terrível em função dessas eleições. Queira Deus, e só Deus, só a mão de Deus para nos livrar. Olha aqui, ó. Como eu disse, hoje é o dia... Onde é que está dando problema aqui, Kainan? Hoje é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. E eu, na abertura, eu quero deixar uma pequena mensagem. Hoje, ao meio-dia, eu pensava o que dizer a dona Claudete, que aqui estaria, como de fato está, e eu escrevi aqui, ó: todos merecem nosso respeito. E ser conselheiro tutelar é uma dessas nobres missões. Parabéns aos conselheiros
por atuar em prol das crianças e dos adolescentes do nosso município e dos outros municípios também, e desenvolverem esse belíssimo trabalho para a construção de uma sociedade mais justa e mais humana. Parabéns a todos os conselheiros tutelares. Dona Claudete Brasil Machado, é um privilégio, é um prazer tê-la aqui conosco nos estúdios da TV Liberdade, a senhora que está representando hoje, junto com a Viviane, todos os conselheiros tutelares de Bagé e também, por que não dizer, da região. Muito obrigado pela sua presença, é um privilégio. Vamos conversar um pouco sobre a entidade que a senhora, é um órgão, na verdade não é entidade, é um órgão que a senhora também representa. Muito obrigado pela sua presença, dona Claudete. Nós é que agradecemos o convite, né? Porque o dia 18 é um dia que muitas das vezes passa em branco, passa batido, muitos nem lembro, infelizmente, né? Mas eu queria agradecer, né? Em primeiro lugar, o convite. A gente sente privilegiado estar aqui para levar um pouco do trabalho do Conselho Tutelar, né? A atribuição do Conselheiro Tutelar, né? Então, a gente ficou muito feliz, muito agradecido, sim. Porque há muitos mitos, há muitas ainda conflitos que as pessoas não têm bem claro a nossa atribuição de conselheiros tutelares, né? E como bem tu colocou aí, é um trabalho de muita responsabilidade, né? A gente sabe que tem uma eleição que não é obrigatória, então se as pessoas vão lá, aquelas que vão, eu tenho certeza que elas acreditam no nosso trabalho, né? É uma tarefa não fácil, né? Muitos até dizem que admiram a gente desempenhar uma função da qual a gente abraçou, né? De ser o defensor das crianças e adolescentes da nossa cidade. E agora, em época de pandemia, você sabe que nos lares, infelizmente, os conflitos aumentaram, né? E as nossas crianças e adolescentes estão no meio, né? Muito bem, dona Claudete. A Viviane é conselheira tutelar e é secretária do conselho também? Não, secretária é a Cleide. Vamos fazer o seguinte: dona Claudete é a coordenadora, a Cleide é a secretária, a dona Viviane é conselheira. Quais são as outras duas conselheiras? Assim, ó, eu estou na coordenação porque assim, ó, a coordenação é eleita, né? Não é eu entro. Entre os pais. Entre nós lá é feita uma eleição. Na verdade, já estava composta essa eleição, mas como todos sabem, na perda do Felipe, né? Não, primeiro deu esse problema nas eleições e aí não, né? Eu me afastei, eu tomei posse, depois me afastei, né? Eu saí, entrou a colega, a Suzete, na época, e eu saí. Agora ela, né, saiu, essa liminar que dava direito a ela caiu, eu voltei. E aí, nesse tempo que eu voltei, fazia uns 3 dias que eu estava, infelizmente, faleceu um conselheiro, repentinamente. Felipe, né? Que Felipe Dourado. Já de outros tempos, né? Deu outros tempos, né? Eu desde a senhora 2009. Tá pela primeira vez? Não, 2009 foi meu primeiro mandato. Eu estou no 3º mandato já. Só não exerci um. Mas uma eleição que, na verdade, eu não me elegi. Eu tive um problema com meu pai de saúde, não trabalhei, na verdade, né? Não consegui trabalhar. Então, naquele ano, eu não me elegi. Eu fiquei fora. Mas eu já tenho 3 mandatos de conselheira tutelar. Agora, atualmente, aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, teve uma eleição por causa do falecimento do colega, que ele era o coordenador. E aí, por bem, os colegas acharam, já fazer a eleição que seria em janeiro, já antecipar e fazer agora, que nós teria que fazer em janeiro. E aí eles votaram unânime de eu ficar à frente do trabalho. E a Regina foi eleita vice-coordenadora. Na verdade, Regina Cunha, que entrou agora nessa eleição. Que é nova. Isto. E então ficou composta eu como coordenadora, a Regina é a vice-coordenadora, a Cleide Rolim é nossa secretária, a Viviane agora, né, como conselheira, e o Cláudio, que estava na vice-coordenação como conselheiro. Cláudio de quê? Cláudio Rodrigues. Ah, meu querido irmão, um abraço. Cláudio, eu vou lhe dizer o seguinte, ó, inclusive eu votei no Cláudio. Não tem nenhum problema de eu dizer, eu votei secreto, mas eu votei no Cláudio. Grande Cláudio, meu irmão querido lá da igreja, um homem de Deus e que, como todos os outros, mereceram realmente estar lá. Eu espero que ele esteja se dando bem, um cara cristão e que tem realmente uma consciência do que é cuidar das crianças, porque ele tem esse trabalho já de longa data.
na congregação que ele dirige como missionário da Palavra de Deus. Claudinho Rodrigues, um abraço, mimoso, querido. Né? O dia que eu for candidato a alguma coisa, eu vou pedir apoio para ele, porque ele é bom devoto. Não, até agora tu falou o nome dele, eu achei que eu ia me atrasar, a gente estava numa ocorrência bem grave, onde estava eu, o Cláudio e a conselheira Regina. E a gente acabou essa ocorrência aí parar em um hospital aí, mãe internada, criança internada. Então, assim, o nosso trabalho, às vezes, ele nos deixa numa... Exige, né? Correria. Viviane, muito obrigado, Viviane, pela tua presença e mais uma vez eu quero desejar e dar parabéns, né, pelo trabalho de vocês. E eu agora, depois que tu falar, eu vou dizer por que eu faço tanta ênfase nisso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Estou frente ao conselho há pouco menos de 20 dias, né? É um desafio diário. Agradeço também a todos os colegas que me receberam de braços abertos. O primeiro mandato, né? É um grande desafio que a gente tem pela frente. Então eu só tenho a agradecer a comunidade que também te colocou lá, me colocou lá, né? E fazer um excelente trabalho junto aos demais colegas. Eu tava há pouco conversando com Dona Claudete ali, antes de iniciar o programa, e eu dizia o seguinte, que quem redigiu a lei do Conselho Tutelar de Bagé fui eu, quando eu era vereador, a pedido do então prefeito Luiz Simão Calil. Saudade daquele maravilhoso amigo, médico, companheiro e que foi prefeito de Bagé. Infelizmente chegou a hora dele e Deus o levou. E ele me pediu naquela oportunidade que eu redigisse, né, a lei, que era uma coisa nova, e isso foi em 1990, exatamente no mesmo ano em que foi instituído, né, pela Lei 11.622 a criação do Conselho Tutelar, a lei federal, e estabeleceu que os municípios também tivessem. E é incrível isso, porque isso aqui foi, Kainan, 1990, Kainan. Eu não tinha um fio de cabelo branco, Kainan. Eu ainda jogava bola, Kainan. Eu corri, andava de bicicleta, hoje nada disso. Mas todo esse tempo passou e a conselheira estava me dizendo que a lei continua a mesma. Os tempos evoluíram, as coisas evoluíram, os problemas cresceram. Porque os problemas que se tinha na época com criança e adolescente não eram nem perto do que acontece hoje. E eu tive o privilégio de ajudar conselheiras, a Claudete, a própria Cleide, né, que é a conselheira antiga. Muitas vezes eu tive a oportunidade de auxiliá-los em algumas atividades, e o conselho ainda permanece o mesmo. E é incrível o que acontece. Eu ainda escuto, Dona Claudete, eu ainda escuto pessoas fazendo conceituação do Conselho Tutelar completamente estapafúrdia. Pessoas amigas, conhecidas, pais que dizem assim, mas hoje a gente não pode mais educar o filho, porque se a gente for educar o filho, o Conselho Tutelar se mete e tira o filho da gente. E eu, a cada um que eu escuto, eu explico qual é a função. Graças a Deus, alguém tem, eu não sei quem é o autor, que estabeleceu e redigiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque as maldades do mundo eram e são grandes em relação às crianças. A gente fica estarrecido com o que acontece hoje. E as pessoas não entendem que o Conselho Tutelar, ele tem uma diretriz básica: proteger e a garantia dos direitos. Proteger e dar a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Quer dizer, uma criança abandonada, quantas crianças abandonadas perambulando pelas ruas a gente via antigamente? Quanta criança era surrada pelo pai e pela mãe? Quanta criança, e eu estou falando criança de 10, 11, 12 anos, pelas ruas eram assediadas,
estupradas. Imagina se não tivesse o conselho, se a autoridade policial ou se a autoridade judiciária ia ter condições de sair e investigar. O conselho tem essa função e tem autoridade de fazê-lo. Então o conselho atua quando a criança é vilipendiada, quando a criança é agredida, quando a criança tem os seus direitos usurpados, né? É aí que atua o conselho. O conselho tutelar é para defender as crianças e adolescentes agredidos física E psicológica. e psicologicamente. Não é isso, Ana Claudete? Podemos Com falar certeza. um pouquinho sobre... a senhora tem mais condições do que eu de dizer exatamente quando e como pode atuar o conselho. Vamos de forma bem objetiva para as pessoas entenderem. Nós trouxemos hoje vocês aqui para homenageá-las, mas para nós dar um esclarecimento que é necessário, porque tem muita gente Com que certeza. não consegue se assenhorar de informações e sai fazendo essas conceituações equivocadas do conselho e vê com maus olhos, inclusive, o conselho. E tem muita gente, na Claudete. Você pode falar sobre isso? Sim. Na verdade, o conselho foi criado para isso, né? Para a proteção e garantia dos direitos da criança. Na verdade, a gente trabalha em cima sempre de ocorrências. E essas ocorrências, elas ocorrem pelo nosso telefone plantão 24 horas, né? Que é o 99715494. Repito. 99971 5494. Vou repetir aqui, 999-7154-94. Qualquer hora da noite, madrugada do dia, vai ter um conselheiro nesse telefone. E a pessoa que vai fazer uma denúncia, por exemplo, sobre uma criança que está sendo maltratada, por exemplo, ou que foi abandonada pelo pai e a mãe, por exemplo, ou que foi abusada lá pelo tio, pelo avô, porque isso acontece constantemente, né? Constantemente. A pessoa vai fazer uma denúncia, ela liga para esse telefone e tem que se identificar? Não, aí é que é o importante. Hoje a gente está vendo na sociedade, graças a Deus, que as pessoas não estão mais se intimidando e nem se omitindo, né? Em chegar e ligar para o plantão. E além do plantão tem o Disque 100, vem muito também através do Disque 100. Tem pessoas que acham que se ligar para o plantão de repente vai ser identificado, ela acaba ligando para o Disque 100, que acaba vindo para nós também, por e-mail, pelo Ministério Público, para a gente ver a situação. Mas se a pessoa ligar para esse número que a gente está aí colocando, né, que é bom que toda a comunidade tenha sempre esse número em mãos, a gente nunca sabe quando vai precisar, né, para um vizinho ou na própria casa, mas a pessoa não é identificada, ela pode ficar tranquila, pode ser da família, pode ser vizinho, porque quando a gente chega na residência, geralmente a pessoa já, né, nos recebe querendo já questionar bom, a gente está aqui para saber a situação. Quem nos denunciou, isso é sigilo. Muitas das vezes nem nós sabemos, a pessoa liga e coloca lá o número, né, que não vai aparecer para nós, o número fica oculto, então... Mas mesmo que a gente saiba, que algumas vezes a gente sabe, pode ser familiar, pode ser vizinho, não, isso é resguardado. Toda e qualquer pessoa que chegar no conselho ou através do telefone nos relatar os fatos, aquela pessoa pode ter certeza que ela não vai ser identificada. Até porque senão ficaria difícil o trabalho. Às vezes é família, né? Família ou vizinho de porta. Então o importante é que a pessoa não deixe, porque eu penso assim. Você vai concordar. Se eu estou ali vendo aquela criança, né, sendo agredida, seja física ou psicologicamente maltratada, e eu não faço nada, na verdade eu estou contribuindo para aquela criança estar passando por aquele sofrimento. Então é difícil, eu acho que a pessoa, né, tem que denunciar. E hoje, é como o senhor falou, hoje a gente tem esse número aí, ele não para. 999-7154-94 ou Disque 100, a qualquer hora do dia. Esse aí é 24 horas, qualquer hora. E tem o fixo na casa, né, o residencial lá, que é o 3247. Vamos anotar aqui, 3247 4901 4901 ou o 3242. Vamos ficar só com dois. Tá? Vamos ficar só com dois. 999-715494 ou 3247-4901. 3247-4901. Nós vamos repetir mais vezes esse telefone.
O fixo, só queria dar um detalhe, que esse fixo aí, ele só funciona das 8 às 14. Que esse é da sede. E esse telefone tá aparecendo aí, Kainan? É o que eu dei pra ele. Ah, valeu, olha aqui, ó. Tá aparecendo lá na tela. O Kainan é craque, rapaz. O cara é craque, tá ali aparecendo na telinha ali, 3242-2500, 3247-4901. Esse telefone pode deixar aí, Kainan, né? Que o pessoal vai assimilando, vai anotando. Que tipo de situações é que a pessoa pode ligar para o conselho para avisar? Vamos usar o termo avisar, em vez de denunciar, tá bem assim? Porque parece que denunciar fica meio agressivo, né? Sim. Na verdade é uma denúncia, mas a pessoa lá viu uma criança numa situação de vulnerabilidade, de perigo, numa iminência de perigo, já ocorrendo uma agressão, e ela vai avisar para esses telefones. Que tipo de fatos é que uma pessoa que não tem nada a ver com aquela criança, mas está vendo acontecer um fato, pode ligar para dizer o que está acontecendo? Não é qualquer situaçãozinha, né? Não, porque na verdade a gente às vezes recebe ligações que não é para o conselho se dirigir. Esse plantão é para realmente situações que a criança está correndo risco, né? Porque aquele número que eu dei ali, o fixo, a pessoa pode ir até a sede do conselho tutelar, nos procurar, né? Se ela está tendo algum conflito, algum problema que não é o caso, como tu bem colocou, de ir até a residência dela, e ela ir à sede do conselho, que funciona das 8 às 14, sem fechar ao meio-dia. Ali a gente atende o público. Hoje, com a pandemia, fica um conselheiro só lá, né? Porque a gente tem que ter esses cuidados, mas ele está ali para atender também a qualquer situação. Quando esse telefone aí que a gente está passando, o celular, é para quando uma criança realmente, assim, a situação tem que de imediato ver como é que tá lá. Então, por exemplo, o vizinho tá acompanhando que aquela criança mais uma vez está gritando muito, ou tá tendo muito naquela casa ali, ou a criança tá deixando de lado, tá solta na rua, né? Não, a família, o responsável, não tá tendo devido cuidado. Ela liga pro plantão, e é muito importante, tem que passar o endereço completo, o número da casa, né? A gente pede o nome do pai, ou da mãe, ou da criança, para mim chegar até a casa e identificar o familiar ali, né? Aí, isso aí é importante, tem que ter na hora que a pessoa vai nos passar. E aí, ao chegar, a gente vai conversar, vai ter essa conversa para saber qual a situação. Dependendo do caso, a gente tem psicólogo também hoje, graças a Deus, na sede do conselho. Aí, se no momento não dá para conversar, a gente vê que é uma situação de, né, agressão física, ou se for física, visível, a gente já tem que já tomar providências. Muitas vezes fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Se aquela pessoa que está na casa não for fazer, o próprio conselheiro faz, né? E a criança, de repente, não pode ficar naquela situação ali mais, permanecer, ela está com lesão corporal, por exemplo, ela não pode ficar junto com o agressor, se for naquela casa. Ou o agressor vai ter que sair, ou a criança vai ter que ser retirada, ou uma casa de um outro familiar até o primeiro momento. Então, por isso que é importante a denúncia, porque às vezes ocorre da gente chegar lá e a criança não poderia ficar ali, naquele primeiro momento já. Porque tem uma agressão física, né, visível ali, e o familiar, que é onde a gente conversa, já nos passa isso. Hoje... Até onde vai, se é que tem limite dessa questão da agressão física? Eu ouvi de várias pessoas, e alguns pais me dizendo, eu não posso dar uma chinelada no popô do meu filho, porque o conselho tutelar vem cá e me retira o filho. Até onde vai esse limite aí? Aí vocês que têm toda essa experiência já nisso. Sim, aí é que entra que eu digo assim, dentro da casa, a autonomia é sempre dos pais. Não é o conselho tutelar que vai colocar a disciplina, a ordem naquela casa. Aí a pessoa tem que saber o que é um corretivo e o que é uma agressão física. Eu, contra o pai, eu vou saber como, né, aquela situação. Só que a gente deixa isso bem claro. Uma agressão física é uma agressão física. É pegar uma criança, arrastar pela orelha, como a gente vê isso. Ela levou um soco, levou um tapa, que ficou lesionado. Um laçaço com um relho. Então é uma coisa assim, né, que a gente vê, não, porque isso é mito. Jamais um conselheiro vai chegar na tua casa e vai dizer, não, eu vou levar agora porque tu bateu, porque tu, né, depende muito da situação. Porque tem essa história da palmada, que não pode mais dar palmada em filho, é verdade isso? Não é assim a palmada, a gente isso não tem nada legalizado que é uma palmada. Aí é o pai, a gente sempre diz, o pai é que ele determina, né? E dependendo do que a gente vê lá, a situação muitas das vezes não é uma agressão física. Tem que fazer uma avaliação bem criteriosa. Quer ver um exemplo? Às vezes a criança, eu atendi uma ocorrência, a criança começou a gritar muito, era meio-dia.
Tava na hora do almoço, porque como eu falei, 24 horas, ligou, aí a criança gritava muito, a gente vai de imediato, tá gritando, né? E quando eu cheguei lá, a criança hoje é muito esperta, ela também usa muito essa coisa do conselho contra os pais. Eu vou chamar o conselho, eles mesmos dizem. E os pais se intimidam, não usam mais a autoridade de pai porque vão chamar o conselho. Então, quando a gente conversa, muitos pais até agradecem, a gente procura falar na frente deles, né, para eles entenderem que naquela casa é o pai e a mãe que determina o horário de sair. Autoridade materna e paterna é deles. É. Então, aí esse menino gritava muito e quando eu cheguei lá, uma mãe de classe média alta, já vou dizer assim, estudando numa escola particular, e disse que ele fazia sempre isso. O menino de 8 anos, e ele estava gritando muito porque não queria ir pro banho. E ela disse, olha, eu peguei o chinelo, hoje eu saí do sério, dei 2 chinelos e botei no banho. E ele fez isso de propósito. E depois ele conversando, ele disse que, vão chamar o conselho, pra mãe não... Então, assim, coisas simples, né? Aí ele tinha que tomar mais 2 chineladas. Aí a gente conversou com a mãe, não era a situação, né? Não era agressão. Não era uma agressão. Mas é isso que tem que ter claro para os pais, que ter esse cuidado. Eles usam muito o conselho contra os pais. Senão o conselho vai vir, né? Deixa eu chamar a Viviane aqui na conversa. Viviane, tem a questão da agressão, tá? Tem a questão da agressão. Agressão física, tem a agressão psicológica, tem a questão do abandono, né? O pai e a mãe que largam a criança para a rua e vão fazer festa à noite, deixam a criança muitas vezes presa dentro de casa, encerrada. Tudo isso é agressão, né? Mas tem uma questão outra, que a lei estabelece que nenhuma criança pode ficar fora da escola. E se a criança abandonar a escola e o pai não tomar providência, o conselho tutelar, ao saber disso, pode tomar providência, não é, Viviane? Exatamente. Principalmente agora, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, esses casos aumentaram consideravelmente, né? Nós atendemos de 10 a 15 ficais diariamente, né? Que são aquelas crianças que não estão retornando às atividades para a escola via o WhatsApp, ou aquela criança que não tem acesso à internet, que deveria o responsável buscar material na escola. Então, assim, tem aqueles pais que entendem que o ano não está tendo sentido, né, na escola. E tem sim, o conselho tem essa autonomia, né? Geralmente os fiscais chegam da escola, algumas até do Ministério Público. Medalha, eu sabia o que era FICAI. Ficha... FICAI é uma sigla de um documento. É da frequência escolar. Frequência escolar. Tá. E na verdade hoje, complementando o que a gente falou, hoje é um relatório. Mas a gente tem em média ainda, eu trouxe aqui, né, depois uma geral, a gente chega a pegar 10 por dia. Cada conselheiro. Ir na casa, 10 alunos, porque não estão acompanhando. O pai deixou assim, como ela bem colocou. Deixou, ele não está mais participando de nada. E o ano letivo não parou. Mesmo que não tenha internet, ele pode buscar na escola. A escola está disponibilizando material em folhas. E isso veio do Ministério Público para nós. A gente está advertindo por escrito. Se a mãe não está fazendo... Porque o que diz o artigo 129, inciso 5º? Que é a obrigação do pai matricular e acompanhar o rendimento e a frequência escolar. E os pais, eles acham assim, matriculei. Mas não é isso que diz lá. É um direito da criança e um dever do responsável. Vamos falar para quem não conhece a lei. O artigo 129... O inciso 5º diz que do ECA, do Estatuto. Vocês estão acostumados sim. a manusear e sabem que é do ECA. Eu também não sei, mas tem muita gente que não sabe. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde tem toda a regulamentação sobre a questão dos direitos... garantia dos direitos das crianças e do adolescente. Como também não é só direito, né? Não, obrigações tem também. Dever, e deveres. Tem dever. Tem lá na parte final lá a tipificação que tem um adolescente, não é adolescente, não é criminoso, como é que ele chama? Infrator. Aí é menor e infrator. Tem menor infrator também. Então a criança não pode ficar só tem o direito, não. Também vai ter que ser. Menor infrator é bem diferente, sim. Tem situações que vocês também tratam disso, né? Também. Assim, aqui, o estatuto, por isso que eu coloquei isso aí, aqui o estatuto, ele diz, né, nesse artigo 129 do
do ECA, que o pai tem que matricular, mas ele tem que acompanhar a frequência e o rendimento. Que muitas das vezes a escola chama e o pai diz, toda hora me chama na escola, mas está ali na lei. Né? Não basta eu colocar o aluno na escola, eu tenho que acompanhar. Agora imagina em época de pandemia. Com muitos pais assim, não tem tempo, mas na verdade a gente tem que fazer tempo para nossos filhos. Né? Vamos pegar esse fato. O pai e a mãe são completamente negligentes com relação ao acompanhamento da criança na escola. Aí chega para vocês, e aí vai chegar através da direção da escola. Sim, né? A escola que nos encaminha. O encaminhamento é da escola. Aí vocês vão conversar com os pais. Não tomar as providências, o que vocês podem fazer? Em primeiro lugar, a gente vai pela primeira vez, conversa, e se ele realmente não está frequentando, como agora a gente está fazendo muito isso, ele é divertido por escrito. Né? O pai. O pai, o ele é orientado e advertido. E é divertido por escrito. Né? Se volta de novo, a escola, né, vai mandar de novo, ficar reincidindo. Na terceira vez a gente manda para o Ministério Público. E aí a providência é com o Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário. Que ele vai poder enquadrar ou não o indivíduo. Agora eu vou confessar uma coisa para a senhora. Eu trabalho neste ano com relação a essa questão da evasão escolar complicada, né? Porque, olha, eu lhe confesso para a senhora. Eu tenho um filho adolescente, 15 anos. E quando estabeleceram que voltariam às aulas presenciais, eu conversei com a minha mulher e disse, eu vou trancar o pé, me sujeito à lei, mas não boto meu filho na escola. Tá? Eu preservo, eu vou sentar no banco do réu, mas não vou botar minhas crianças dentro da escola. Depois veio uma forma diferente. Tá? Sim. Que é a questão da criança poder fazer as aulas. E meu filho está lá no IFSUL agora, ele estava numa escola do estado, foi para o IFSUL, e ele tem todos os dias lá o horário dele, lá acompanhado aqui os trabalhos, as provas e tal. Hoje eu tive que dar um pito nele que estava estudando um pouquinho. Mas quando pensaram que ia ter aula presencial, isso lá no mês de junho, julho, eu digo, não! Então por isso que eu digo, é complicado esse trabalho de vocês, porque tem gente que talvez até pense como eu, mandar meu filho para a escola nesse momento, porque criança e adolescente não tem cuidado nenhum. Com certeza. Não tem. Não. E aí então, a gente se assustou com isso, né, conselheira? É um monte de gente doente. Antes era só velho que... não, mas agora tem jovens, até criança, né? Tem crianças. Então esse trabalho de vocês aí realmente é bem difícil. Eu imagino de vocês fazerem nesse momento, porque você, além de ter aqui aquela coisa do abandono natural de alguns pais, tem a questão do medo dos pais, né? Não, e agora que tu bem colocou, fazendo um adendo aí, o pior de tudo é que assim, as pessoas têm que pensar, nós somos 5 conselheiros tutelares para atender uma população do tamanho de Bagé. Nós temos um carro durante o dia, o que está de plantão, para fazer o quê? Ele tem que ir na casa, em média a gente tem na base de 10, como eu falei, né? Que a gente pega lá no conselho. 10 o quê? Visitas. Por dia? Só de alunos. Mas também nós temos aí os ofícios do fórum, que vem com prazo, dos casos que geram ocorrências, né, que geram processos. E aí a gente tem que fazer a visitação, não é o atendimento da ocorrência e depois parou. Se gerou um processo, eu tenho que fazer a visitação. Vai fazer o acompanhamento. E esse ofício, ele tem prazo às vezes 10 dias, 5 dias, seja 20 dias, e se eu não fizer, o juiz pode nos multar. Pagar uma multa por não ter ido ver a situação. Então veja como é difícil o trabalho do conselheiro. Vocês hoje têm... Onde é que está o conselho hoje? Hoje a gente está na Flores da Cunha, 226A. Vamos traduzir aqui. Flores da Cunha... É aquela rua do Hospital Universitário ali da Urcampi. Fica quase ao lado da Receita Federal. Sim. Um prédio que tem ali, que teve uma escola. Sim. À esquerda. A gente está ali agora. Uma escola? Ali foi uma escola de inglês. Foi em Anguera, acho que foi uma faculdade. Uma faculdade, tem um negócio. Tá. Na Félix ali, próximo da Receita. Flores da E ali tem muitas situações que a pessoa pode ir lá no conselho, sim. Das 8 às 2 da tarde, para efeito de fazer não só registro de situações, como também... Das 8 às 2 agora, nesse momento de pandemia, porque anteriormente até às 17. Ali o que deve predominar? Predominar o pai que saiu de casa e deixou o filho abandonado, o alimento que não está sendo pago, separação e o filho ficou sem a devida assistência. Deve ser mais ou menos isso que predomina ali o pessoal que vai no conselho, né? Olha, é bem diversificado, é de tudo um pouco, na verdade, assim, não só específico, o pai que... Porque às vezes até violência vão ali.
seja abuso, se vai até o conselho, eles vão. E hoje, graças a Deus, como eu coloquei, a gente tem uma psicóloga que nos ajuda lá, Jaqueline, que trabalha assessorando. Jaqueline, ela foi cedida para nossa psicóloga. A doutora Jaqueline Lucas Fagundes? Isso. Um abraço para ela. Lucas. Quando a senhora falar com ela, diga que o Oscarino gosta muito da Kiki. Só diga isso para ela. Sim, sim. Um abraço, doutora Jaqueline. Então ela... Ela vai ficar brava comigo. Eu contei o apelido dela, era Kiki. Porque assim, quando a gente leva uma criança vítima, né, seja de abuso, ou agressão física ou psicológica, ela vai nos dar esse respaldo, né, porque ela tem essa experiência, né, que nós conselheira, como diz, a gente tem que ter um pouco de assistência social, de psicólogo no primeiro momento, às vezes porque ela não tá, por exemplo, uma ocorrência de noite, uma situação ali que eu tenho que decidir na hora. Né? Então, lá na casa, quando é uma coisa mais tranquila, se a pessoa vai lá, a gente tem ela para conversar com a criança. E muitas das vezes é muito importante a gente conversar separado dos pais. Conversar com os pais e depois com o adolescente ou a criança. Que às vezes a gente chega numa residência, é muito difícil conversar ali naquele momento, porque a criança vítima, ela vai se, né, ela sentir, não se abre, né? Ela não vai, intimidada sim, porque muitas das vezes ela, né, tem medo. Então lá é bem melhor, ela vai sentir à vontade, o ambiente é propício para ela contar, relatar pra gente o que está acontecendo. Eu lembro que algumas vezes, situações muito complicadas, Claudete, uma que me chamava seguidamente, eu trabalhava próximo dali, e para acompanhar alguma situação terrível, né? Tipo assim, uma criança com 4, 5 anos que foi abusada, né? Pelo padrasto, né? Menino ou menina. Isso tem uma situação hoje muito recorrente, né? A questão do abuso sexual com relação, notadamente, com criança, já nem é adolescente, né? Não, muito com criança, com bebê, que a gente pensa que não, mas até com crianças de 1 ano, de meses, acontece violência dessa parte. Porque a gente tem que entender o que é uma violência sexual. Às vezes as pessoas acham que é só, sabe, a relação, a intimidade. Não, o toque já é uma violência. Quando começa a ter o toque, já é se considerado uma violência, um abuso sexual. Né? Então a criança muitas das vezes não percebe. Recentemente eu atendi um caso de um vizinho, de ter muita amizade com a mãe, estar ajudando a mãe, e a mãe simplesmente nem imaginava que poderia acontecer em uma pessoa bem idosa, 80 anos. Jamais eu pensaria, né? Meu amigo está me ajudando. Então a gente tem que assim, ter esse olhar. A gente pede aqui nessa oportunidade que os pais fiquem atentos a isso. Não importa se é vizinho, se é tio, se é pai, se é padrasto, que tipo de contato, relacionamento está tendo, porque a criança não percebe. Era o caso dessa criança. Ela não estava percebendo até então. Mas pessoas, olha como hoje o olhar está atento. Uma pessoa vizinha achou estranho a criança estar sentando no colo daquele senhor. Está ensinando a dirigir. Então, umas coisas assim que às vezes a pessoa acha inocente. Mas pela violência está sendo hoje tão assim, né? Todo mundo está percebendo, vendo, as pessoas já estão mais atentas. E graças a Deus que chegou antes que acontecesse o pior. Porque aí o trauma, você imagina o trauma de uma criança que sofre isso. Né? É muito, muito doloroso. Muito doloroso. Viviane, essa questão do abuso, né, sexual, né, isso é uma agressão, eu acho que é uma das agressões mais nojentas que tem. E terríveis, né? Uma pessoa adulta abusar sexualmente de criança. Vocês têm relatos de bebê, né? A gente vê pela televisão. E isso é uma tara, né? Isso pode ser. Mas hoje nós temos um veículo importante de comunicação entre as pessoas. E que nesse aspecto ele é muito mal utilizado pelos maléficos, pelos malfeitores, que é a questão de usar a internet para chegar até o abuso sexual, não é isso? Realmente. E a gente faz esse alerta, né, aos pais, aos responsáveis da questão do uso das mídias, né? Tem
tem que ser vigiado, né? Hoje se dá muita liberdade nas mídias, mas aquela liberdade tem que ser vigiada. Tu tem que saber o que teu filho está acessando. Tu tem que saber, tu tem que orientar, né? A orientação, a conscientização ainda falta, né? E esse chamado a gente faz sempre quando conversa com os pais, que tem que orientar. Tu não sabe quem é que está do outro lado da tela. Às vezes um simples jogo que a criança está acessando, tá ali quietinho, né? O filho não está incomodando. Então, daqui a pouco daqui a pouco esse diabólico aí. Tem alguém ali por trás e surge o abuso, né? Aqui e ainda é um tabu, né? Só fazer um alerta assim, ó. Ainda tem um tabu nesse tipo de crime, porque as pessoas têm essa dificuldade de denunciar o abuso. As pessoas ainda se sentem retraídas. A maioria dos casos acontece dentro de casa. O avô, o tio, e a gente, padrasto. E a gente fica mais chocado ainda porque os pais, às vezes, têm a mãe, principalmente, tem a resistência de aceitar e denunciar. Então, no momento que há a conscientização, vai evitar de acontecer ali na frente. Porque é muito comum isso, né? Isso é muito comum. Eu acompanhei aqui o Conselho Tutelar em Bagé em tempos idos. E lá em Aceguá, também, quando nós implantamos lá o Conselho Tutelar, eu era assessor especial do gabinete do prefeito, nós elaboramos, montamos o conselho, fui eu que promovia todos os atos para uma eleição lá, durante 2 mandatos deles lá, e eu estava constantemente com eles lá acompanhando. E tinha problemas muito sérios lá, muito sérios, notadamente, e aqui não é um preconceito, assuntos que surgiam lá no meio dos primeiros assentamentos, né, dos assentados. Era terrível a coisa, eu acompanhei, sabe? E eu, graças a Deus, inclusive, eu tive uma oportunidade de participar, inclusive, de ajudar a recolher um safado desse que abusou, e era padrasto, com o consentimento, não, mas com o conhecimento da mãe. Coisa terrível, né? Que é o pior. Ela sabia e não tinha coragem de denunciar. Né? Até que uma professora desconfiou do comportamento da criança, 7 anos, a menina. Desconfiou e foi lá e nos procurou, encaminhamos uma assistência social para lá fazer uma averiguação. Ela achou melhor ser acompanhada do conselho e constatou que realmente há 2 anos e meio o camarada vinha abusando a criança e a mãe acabou depois dizendo que sabia. Ela disse que eu desconfiava, mas eu não entendeu? Mas e às vezes não quer perder. Muitas das vezes essas denúncias chegam pela escola. Esse safado foi enjaulado. Esse foi. Esse pegou uma cana porque realmente aconteceu. Né? Mas depois ele saiu, teve que ir para outro lado, porque ele teve que abandonar a casa lá. Mas isso é uma coisa que acontece ainda, né? Acontece ainda. E muitas das vezes essas denúncias chegam pela escola. O professor que nota um comportamento diferente. O comportamento muda, né? Então tu tem que estar sempre com um olhar atento. Com relação a essa questão da mídia, né? Vocês já tiveram algum caso que vocês tiveram que atuar em função da utilização da mídia social para efeito de abuso aqui em Bagé? Porque isso é comum a gente encontrar vendo na televisão, né? Já. Aqui em Bagé já ocorreu. E conseguiram chegar no... Já ocorreu até que teve um que era professor do aluno. E falava pela rede social. Não tem, pela mídia também. Já teve jogos de violência que não estavam vendo na época. Não, deve te lembrar do jogo da baleia azul. Sim, aquilo foi terrível, né? Surgiu uma febre. Aqui, né? Teve também, E uma das coisas que hoje é gritante, tem muita gente se mutilando. E quando a gente vai ver lá no íntimo, tem abuso, a mutilação também, tem muito abuso. Então, o adolescente principalmente, né, começa a se mutilar. Porque o que ele sente sempre, em geral, né, que ele é o culpado. A vítima se sente o culpado. Ela não conta porque é ameaçada, em geral. E aí ela acha que ela sofre aquilo porque ela é a culpada, ela está levando aquela situação. Por isso que é uma violência bem dolorosa, tanto para a criança quanto adolescente.
E a questão da droga? Como é que vocês estão enfrentando essa situação? Porque parece que ainda não. Eu tenho a impressão que é muito forte, né? Essa hoje, no meio da juventude, principalmente dos adolescentes, né? Essa tá assim, no pré-adolescente e no adolescente, né? A gente, assim, tanto a droga porque começa no álcool. A gente acompanhou essa blitz que houve aí por causa da pandemia, estava tendo muita aglomeração. O conselho sempre que possível a gente faz presente, porque o momento que eles vê o conselho junto, eles já sabem, né, que a gente está ali. Mas o que acontece quando o conselho chega, né? Porque a gente não é um órgão fiscalizador, que fique bem claro. As pessoas dizem assim, o fulano está lá numa festa bebendo. O conselheiro não pode chegar lá e abordar e pedir documento, né? E mesmo que a gente contar com a brigada, que a gente vai acompanhado com a brigada quando acontece as blitz, tem que ter o flagrante, que é o mais difícil, né? A gente chega lá, tu já não vê o adolescente com um copo. Já eles dão um jeitinho. Essa que teve agora há poucos dias, 2 semanas atrás, a Viviane estava junto, a brigada fechou a praça para não ter, porque por causa da droga, né? Então assim, eles já dão um jeito de camuflar tudo. E o que acontece aí, o álcool? Aí que a gente falou, o pai é que tem o direito de dar liberdade, o estatuto, que ele tem o direito de ir e vir. Eu não posso proibir ele ir lá para a praça. E que horas ele vai voltar, isso é o pai que coloca. A gente faz palestras para conscientizar muitas das vezes os pais, que ele que tem autonomia, ele deve de fazer cumprir essa autonomia e de controlar esse filho e de ver o que ele está usando, porque o álcool é o primeiro passo, né? Então tem muita jovem, hoje já estão mais cedo, com 12 anos, 11 anos, estão lá no centro. Já não vou dizer o jovem, nesse dia aí a gente encontrou um casal, eles bebendo, estava bem frio, tu estava junto, né, Viviane? Com uma criança de 1 ano. E ainda eu fui questionar a mãe e ela achou que estava certo. Tá com ela, a criança já com pouca roupa, aquela hora da noite, era 1h30 da manhã. 1h30. Não é hora de um bebê estar na praça. O pai bebendo, né, a mãe bebendo. Para nosso ver ali na praça pública já não seria. Então tem todo esse contexto, que são pais jovens, né? Então é bem difícil a gente fazer essa pessoa ter essa, hoje, né, população ter essa consciência. Conscientizar é né, que o álcool... Mas essa questão de vocês terem que agir numa situação dessa, chegar no pai e na mãe, e vocês estão atuando, vocês têm o dever de, não é nem a questão de querer, tem o dever de chegar lá e advertir, né? Sim. Mas também coloca vocês numa situação meio delicada. Eu lembro de um episódio que uma conselheira, munida de uma portaria do juiz da Vara da Infância e da Juventude, determinou que o conselho tutelar, os conselheiros fossem nos bailes de carnavais. Ele estabeleceu uma proibição de menor de 14 anos, ainda que acompanhado dos pais, pudesse estar em bailes de carnaval. E a conselheira botou embaixo do braço a portaria do juiz. Eu posso até dizer quem é o juiz, a conselheira não vou dizer. O doutor Marcos Danilo Dom Franco. A conselheira botou embaixo, vamos cumprir nossa missão, e saíram nos clubes, na época os bailes de carnaval no clube. E ela está lá fazendo a obrigação, o juiz determinou o conselho que fizesse isso. Ele tem que cumprir, é o órgão judicial, né? E evidentemente que a polícia não vai acompanhar. Aí o que ela acontece? Ela encontra uma criança, menos de 14 anos, no banheiro feminino, com uma garrafa de vodka. Quando ele perguntou quem é o pai, quem é a mãe, o fulano, mas onde é que eles estão? Estão lá em cima. Pegou o adolescente e levou. Qual não foi a surpresa da conselheira? A mãe da criança, que já não era criança, era 13 para 14 anos, pegou pelos cabelos e surrou. E machucou. E eu vi a lesão, né? Porque as unhas, a mãe tinha umas unhas afiadas, pegou pelo pescoço a conselheira e machucou. E ela, depois, no outro dia, pela manhã cedo, o que eu faço? Vai lá registrar um BO. Vai lá registrar um BO e vamos encaminhar isso aqui para o Ministério Público. Quer dizer, ela acabou não fazendo. Ficou temente, porque foi ameaçada pelo pai. Sim. O pai era meio que autoridade, ela deixou.
Mas eu fico imaginando assim, essas circunstâncias, essas situações, vocês também correm algum perigo de pelo menos ouvir desaforos, né? Não, desaforo e ameaça de morte, a gente já recebeu várias. Eu, no meu 3º mandato, várias. Um pai de entrar no conselho de revólver. Na época, o Emerson era conselheiro, o Felipe Dourado era conselheiro, e uma pessoa que já tinha matado aqui com 5 outra pessoa, esquartejada. Então é bem difícil, não é fácil o nosso trabalho, porque a gente chega ali de cara limpa. E muitas das vezes a gente tem que tirar a criança. Por exemplo, se eu chegar, a mãe está alcoolizada, como é que eu vou deixar a criança ali? Ou está toda machucada? Eu vou ter que pedir apoio da brigada, que a brigada é muito nossa parceira. Nessas situações, exatamente o que eu ia lhe perguntar, nessa circunstância aí, vocês se valem do apoio da brigada ou só quando vocês chegarem lá e verem a situação vocês vão chamar? Não, em geral, dependendo assim, ó, porque a gente já tem essa experiência, conforme a situação, a gente já nem chega sozinho. Ah, o pai está alcoolizado e a mãe. Já nem dá pra gente chegar sozinho. Apoio da brigada. Porque é só eu naquele plantão. É um conselheiro. Não, um conselheiro não, uma conselheira. Ou uma conselheira, que é pior. Sim, que é pior. Mas igual, né? A gente sabe que é difícil. O homem parece que bota um pouquinho mais de respeito, não, mas né? nessa situação de álcool, eu acho que ambos, né, estão correndo risco. Então a gente já vai com a brigada. Eu até agradeço aqui, porque a brigada é incansável assim com a gente. Sempre que a gente precisa, eles estão ali para dar apoio. Eles dão apoio. Porque a gente, para retirar sozinho, não consegue, não tem como. Não tem, por exemplo, o menino tá lá surtado lá, tá drogado, entendeu? E outra, assim, ó, às vezes, muito importante, falou da droga, muitas das vezes, ele não é vítima, ele é infrator, tá batendo. Essa semana, meu plantão na noite, eu recebi uma denúncia que ele tava batendo na mãe, que tem deficiência, e no avô. Então, ali ele não tá sendo vítima. Não, ele é infrator. Aí ele é infrator. Mas o conselho tem que Mas o conselho tem que ir lá, sim, porque ele é menor, né? De um menor. E aí dá os encaminhamentos e dizer como a mãe tem que proceder nessa situação. Então, fatos diferentes. Ali ele já não é mais vítima. E aí a mãe vai ter que fazer um registro, a gente vai ter que chamar a brigada, levar ele para a casa do adolescente, no caso, né, que a gente tem aqui, dependendo da situação. Então, é difícil essa parte da droga. E o tratamento mesmo, aqui não tem. A gente tem que pedir, né, uma internação compulsória para o juiz determinar que ele não quer ir lá no CAPS. E tem que ter a primeira consulta para o médico dar, né, um caminhamento para levar fora daqui. Mas ele, se não quiser ir, não vai. Pois é, então é bem complicado. Por isso que muitas pessoas dizem assim, mas o conselho lá não faz nada, tá vendo jeito. Mas não é esse o nosso trabalho, nós não somos para estar lá nas esquinas cuidando se o menor está bebendo. Nós vamos quando é numa blitz, uma fiscalização, que a brigada está autuando, e se ela encontrar, nós vamos estar junto para a nossa parte nós fazer. De chamar esse pai, né, e colocar a situação do filho. Se ele não está mais controlando, se ele não consegue mais, no caso está, por exemplo, coma alcoólico. Muitas das vezes a gente é chamado na UPA, no pronto-socorro, a mãe nem sabe, ele está lá em coma alcoólico. E o momento que ele está lá, o conselho tem que ficar lá, acompanhando. Até porque às vezes ele não consegue nem dar endereço, para até a gente ir esse pai, essa mãe, né, que muitos, como eu digo, muitos pais deixam, largam. Mas aí é que entra o conselho, né? Da gente responsabilizar eles, que eles são os responsáveis, né? Viviane, aqui eu tô falando com a Claudete Brasil Machado, e eu fiquei sabendo ontem, não hoje, fiquei sabendo que ela é prima do meu cunhado, que se encontra na Irlanda, que é o João Sarmento Brasil, né? O Joãozinho deve estar faceiro lá, olha minha parenta lá, famosa, coisa e tal. Famoso tá ele lá, né? Ah, sim. Quando ele chega aqui, ele chega branquelo que nem um papel, né? E tá. Joãozinho, um abraço, meu querido. Olha aqui, ó. Não precisa te exibir muito aí, viu? Ali tá cuidando aqui da filhota. Viviane, essas situações todas. Dona Claudete já tem uma experiência, né? Então, são 3 mandatos, 9 anos, então já de qualquer maneira ela sofre com isso. Mas tu que é conselheira nova, tem situações que deixam vocês às vezes perderem o sono na madrugada depois de atenderem a ocorrência, né? Porque às vezes vocês também precisam de psicólogo, né? Tem situações, isso sempre vai ter, né, que nos deixam mais preocupados. A gente também, enquanto mãe se coloca no lugar, né? Mas nós temos que agir, ser firmes, decidir rápido, né? Tudo pelo bem
pelo bem-estar da criança ou do adolescente. Então, é agir. Tem que ser forte, Tem que ser forte. Tem que ser forte porque tem situações terríveis. Kainan, vamos fazer um intervalinho aqui, vamos rodar o Shark aí, porque só assim, ó. Só assim de repente aquela linguicinha vem, viu, Kainan? Mata aí o Shark Paladar, por favor. Enquanto isso, tomamos um fôlego aqui, porque a conversa tá animada. E eu tô com duas conselheiras aqui, são duas mulheres, e mulher conversa. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Muito bem, esta é a TV Liberdade, a TV da comunidade, que também tem o patrocínio no Jornal de Bagé de Onix Produtora, uma empresa que presta excelente serviço para você, para fazer live, fotografia, promoção de festas, eventos, peça publicitária, música, rapaz, o Eberson aqui, de vez em quando, sai uns gigos de campanha de furamento aí, viu, Kainan? Eu ouvi alguns aí, que maravilha. Um abraço. Eberson Feijó, o diretor da TV Liberdade, a TV da comunidade. Nós estamos hoje conversando com duas conselheiras tutelares, a coordenadora Claudete Brasil Machado e a conselheira Viviane Gonçalves, sobre as atividades do Conselho Tutelar de Bagé. E por que hoje? Porque hoje é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Eu confesso e eu repito sempre que eu sou um fã do Conselho Tutelar. Sou um admirador do trabalho, esse trabalho que é feito. Olha, você que não acompanha, não sabe o que faz o Conselho, de que forma desse trabalho, não imagina o tamanho dos problemas que seria com criança e adolescente sem o Conselho Tutelar. Eu conheço, eu sei da importância, mas é fundamental a existência do Conselho Tutelar. Aqueles que não gostam do Conselho Tutelar porque o Conselho se mete na vida deles, né, é porque realmente alguma coisa de mal, de ruim estão fazendo para a criança. E aqueles que não conhecem ficam lá tirando ilações, que o Conselho não faz nada porque não sai na Rua 7 prender a gurizada menor de idade que estão bebendo ali. Mas isso não é a função do Conselho Tutelar, né? Quando acabou a conselheira coordenadora dizer isso, quando é chamada a fazer as blitz, eles vão atuar. Mas não é o órgão fiscalizador. O órgão fiscalizador é a autoridade policial. Tá bem, meus queridos? Mas acreditem nisso, valorizem o trabalho do Conselho Tutelar, né? Telefone 999-715494. 999-715494 é o celular para receber os plantões à noite, na madrugada, no sábado, no domingo. Eles ficam olha, 24 horas tem uma conselheira tutelar de plantão. Recebeu uma denúncia, viu uma coisa que está acontecendo com a criança, está sendo agredida, ou uma criança está agredindo um pai. Há pouco tempo eu soube no menino, né? Chegou em casa drogado, o pai foi chamar a atenção dele e deu um chorlaço na cabeça do pai, lá perto do DAI. Na cabeça do pai. Se o vizinho não entra no meio, ele teria matado o pai. Aí chegou a polícia, aí deu um jeito nele, né? Deu uns puxão de orelha nele, coisa e tal, e levou ele para lá, e aí ele se voltou mansinho, né? Mas aí deram uma alisada no lombo dele, sabe? Ele tava com o pelo muito arrepiado. Muito bem, olha aqui, Conselho Tutelar de Bagé, né? Dia do Conselheiro Tutelar. Dona Claudete, nós temos já com o tempo meio estourado, eu acho que eu é que atrapalhei vocês, eu falo muito, né? Vamos falar um pouquinho assim sobre os casos mais recorrentes que vocês atendem, né? Vocês têm um relatório, a senhora está chegando lá agora. Sim. Né? Mas a senhora deve ter alguma coisa assim. Só para nós situar. Vamos pegar o ano de 2020, pode ser? Pode ser. 2020. Bom, a senhora pode mencionar alguns, só para as pessoas saberem até onde e o quanto atua o Conselho Tutelar. Só pode ler e dizer caso a caso, não tem problema.
A gente trouxe mais ou menos aqui, porque não tem ainda, tá tabulado, tá. Isso. Mas assim, ó, atendimentos, negligência, nós tivemos 237 casos, abusos 36, maus tratos 57, agressão física 21, agressão psicológica 20, abandono de incapaz 8, a frequência escolar 204, dependentes químico 28, isso que chega na sede. Evasão escolar aqui, ó, que é 10 por dia que a gente não... Aqui não é... Foram crianças que não evadiram da escola, né? Não concluíram, não participaram mais. Orientações, aqui a gente tem em média 40, né? Cada conselheiro em média atende 10, na semana dá 40, 50 atendimentos lá na sede, né? Transferência escolar tivemos 4, encaminhamento psicológico 28, tá? E os ofícios, que aí entra também essa parte do fórum que a gente acompanha, isso é constante, chega em média 10, 15 por dia ofícios, ou até mais, e a gente pega em média 10 ofícios e eu tenho que cumprir, porque o juiz, como tu bem colocou, ele não pede, ele manda, né? Tem o prazo, e eu tenho que ir lá ver a situação, e às vezes eu chego lá, não tá, eu tenho que voltar outras vezes. E, na verdade, o meu plantão naquele dia, eu tenho carro para fazer não só os ofícios, eu tenho as ocorrências. O plantonista da rua, ele atende os ofícios, ele atende as escolas e mais as ocorrências que chegam no... Dona Claudete, eu prestei atenção aqui em dois números. Negligência, 237 casos. O que é exatamente, Viviane, negligência? Desde a falta da vacinação em dia, isso já é uma negligência, né? É um dever da mãe manter o calendário da vacinação em dia. Aí daqui a pouco tu recebeu uma denúncia de maus tratos. Tu vai fazer a visita, tu vai verificar tudo que está acontecendo com a criança, se a criança está com a vacinação em dia, se a criança está sendo alimentada. Daqui a pouco tu encontra uma criança com desnutrição, sem registro. Semana passada peguei sem registro, criança com mais de 6 meses que desde o nascimento nunca passou por uma consulta médica, nunca passou por pesagem. Então tudo isso é negligência com o menor. Pois é, um número altíssimo, né? 237 casos. E um número que me chama a atenção aqui, ó, né? São 2, abuso 36. Nós não estamos com o ano encerrado, estamos a metade do mês de novembro e dá mais de 3 casos de abuso por mês. E sendo que esses aqui vêm direto a nós, às vezes passa lá pela delegacia. Sim, vai lá direto. Na delegacia vocês são chamadas lá, não são? Não, às vezes a mãe faz o registro, porque ela fez o registro e vai direto já, depois que vem para nós a ficha. Que aí ela já fez, né? São só os casos que chegam até nós. É isso. Abuso que chegou até nós. Ou pelo telefone ou foram lá. É mais de 3 casos. Às vezes vai direto à delegacia. Abuso. Meu Deus. Maus tratos 57. É muita coisa pra Bagé, né? A maioria desses casos acontece, vou dar para vocês dimensionar, na zona urbana. Vocês podem estratificar assim, aonde mais acontece as ocorrências? Dá para visualizar se é na periferia, se é no interior do município, ou vocês não têm como detectar isso? Não, é em geral, porque as pessoas acham assim, ó, que acontece só na periferia. Não, é na zona rural. Quando é do nosso município, até na zona rural a gente tem que ir. Sim, eu sei. Né? Então é na zona rural, é em geral. Não tem específico só numa... Sim, predomina na zona urbana pelo contingente. Pelo contingente de crianças, né? É populacional isso. Mas é em geral. Dona Claudete, vocês são 5 conselheiras, né? Sim. A senhora, a Viviane, a Gleide, o Cláudio e... A Regina. Muito bem. Quando foi instituída a lei aqui que criou o Conselho Tutelar de Bagé, eram 5 membros.
Mas tem uma... Eu não lembro disso. Mas tem uma, não sei se é legal, mas tem uma orientação que para um número X de habitantes deva ter mais conselho tutelar. Acima de 100 mil habitantes. Acima de 100 mil habitantes Já cabe um segundo conselho. 2 conselhos tutelares, é isso? Isso. Pelotas tem 8, se não me engano, conselho tutelar. Mas são 300, mais de 300 mil pessoas. Mas Bagé já cabia, Já cabia. 2 conselhos Dois tutelares. conselhos tutelares. 2 conselhos Dois tutelares. conselhos. Aí ficaria um trabalho bem mais eficaz, porque poderia dividir a cidade, né? Um grupo atenderia um Exatamente. É aí que eu lhe coloquei, a gente zonear, não... né? Zona 1, zona Sim. 2, Otimizar, né? né? Isso. A gente não consegue acompanhar mais vezes, mais visitações como deveria, né? Fica difícil. Porque aí, como eu coloquei, tá um conselheiro na rua, tem um carro só, né? E aí o conselheiro tá ali para atender tudo que acontecer durante o dia, quando ele tá no plantão. O plantão pega às 8 da manhã do dia e solta às 18. Depois das 18 até o outro dia às 8 da noite. Deu para perceber alguma diferença nos atendimentos de vocês? Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque uma vez eu ouvi uma pessoa fazer uma consideração e eu guardei isso na memória. Deu para perceber alguma alteração nos últimos 3, 4, 5 meses em função da nova modalidade de moradias que foi instituída em Bagé? Como assim? Os núcleos habitacionais que foram feitos agora, apartamentos. Eu tenho informação, por exemplo, de um determinado local e teve um rapaz sentado aí nesse canto dizendo que lá era um terror. Tá? E aí eu pergunto, em termos de... Eu até fiquei preocupado com a saúde física dele, porque eu achei que depois ia chegar lá e escovar ele, porque ele foi claro, o objetivo dizendo a junção, droga e prostituição e coisa da... Nesse tipo de... Houve alguma alteração assim? Deu para notar alguma diferença ou permaneceu a mesma coisa? Não, já houve. Já fomos, a Viviane tá aqui que... Já fomos no novo residencial lá, recém, né? O pessoal se mudou, já está tendo problema. A própria... Tanto residencial síndica. quanto no Ebenezer e Moriá também já tive ocorrência lá. No Ebenezer e Mulher é coisa nova. Mas no Charrua e os... Não, o último lá, o da família lá, o Sagrada Família. E ela nos chamou e nós fomos dar uma palestra lá à noite, por causa da aglomeração e trouxe até nós... Muito menor. É, muito menor, Muito que fica solto lá, porque eles têm um horário. Eles têm um horário ali que é estabelecido, que pode a criança ficar lá embaixo sozinha. E as mães simplesmente deixam soltos. E um caso que estava bem grave, também veio até nós de lá, que a gente chamou a família e chamou o menino, conversou um menino de 10 anos, já estava botando terror lá. Então a gente já recém começou, né? Que é recente, então as famílias porque ali é bem difícil. O que é interessante, né? Que isso foi uma coisa boa, um programa habitacional legal, bom, a pessoa sai lá vivendo mal, morando mal e vai para dentro de uma moradia. Mas acontece que juntou, né? Aglomerou. E isso facilita o que? As discórdias, a junção. Eu sei, esse fato que eu contei, que um rapaz esteve aqui falando sobre isso, era com relação a questões comunitárias, líderes comunitários, e veio um rapaz aqui, falou sobre a comunidade dele, ele mencionou, inclusive, o residencial dele lá. Disse que era terrível. Na noite, a gurizada tomava conta, né? Engolia de todo o tamanho, né? E ele disse aqui, né? Principalmente a questão da droga. Eu não vou nem falar qual é o residencial, mas ele veio aqui e admitiu. Lá tá terrível. Depois eu conheci uma senhora que morava lá, ela disse, não tem jeito, não tem sossego lá. A gurizada, coisa e tal, é a droga, prostituição menor. Não, e a gente orienta. Por quê? Porque isso já existia antes, né? Só que não aparecia, porque era esparramado, né? Agora não, agora... Ah, sim, aí aglomerou. Aglomerou, né? Não, a gente é parceiro nisso, né? Porque a gente vai, a primeira coisa, a gente já foi, né? Para conversar com os pais, para orientar os pais. E para orientar eles também quanto síndico, que às vezes não é nós que tem que chamar, vai ter que ser a brigada. Em certas situações de adolescentes ali, que tem que ser a polícia. Para entrar no residencial ali. Como é que está a estrutura do Conselho Tutelar hoje? Eu até quero cumprimentar vocês, tem até carro hoje, mas o quê? Tem até carro. Cainana, na época eu criei aqui, eles andavam a pé. Andavam a pé. E vocês, para atenderem as ocorrências no plantão, por exemplo, vocês continuam com o carro do Conselho Tutelar ou vocês têm que, às vezes, caminharem com as próprias pernas?
Não, a gente tem o carro do conselho, até nossos carros estão 2 com problema, a gente está com um cedido agora. Ah, vocês cederam. têm 2 carros? Ah, mas tão chique também. Não, é que a gente tinha, na verdade, a gente não tinha nenhum, né? Aí depois, na época, foi feita uma parceria aí da comunidade e nos doaram um Gol. E a gente ganhou que foram alguns conselhos tutelares que foram premiados e graças a gente foi com... E a Ceguá foi um deles. A gente ganhou um carro, alguns equipamentos para dentro do conselho tutelar, um pacote, na verdade, né, de impressoras, computadores, da Federal que nos doou esse carro, um Cross, né? Mas agora até nós estamos com um problema, nossos carros estão na oficina, porque nossos carros... E aí, quando dá problema no carro, quem é que conserta esse carro? O responsável pelo carro é a SMASE. O conselho não tem orçamento. Não. O conselho não tem orçamento, vocês dependem do orçamento da Secretaria. Isso, a Secretaria é que é responsável por essa parte. Antigamente era da saúde, sabia? Não, agora é a SMASE que é responsável. Então, se der um Saúde problema... era mais fácil, a coisa tinha mais bijuja. Né? E aí, vocês dependem disso. Vocês não elaboram um orçamento ou na medida da necessidade vão requisitando a Secretaria? Não, na medida da necessidade a gente requisita, né? O que for necessário, então, a gente carro, vai... O motorista, o combustível, tudo é por Tudo vem por lá, os motoristas, Na verdade, dinheiro para vocês é só o que entra no bolso de vocês do salário. Do salário, só do Não salário. vou nem perguntar. Não vou nem perguntar. Mas tá na hora de mudar, né? Com certeza. Principalmente o adicional. Kainan, eu digo isso, Kainan, porque eu conheço o trabalho dessas gurias e das outras que passaram. Né? É um trabalho maravilhoso, extenuante, estafante. Psicologicamente eu até admiro elas, que elas falam com essa tranquilidade aqui. Né? Eu acompanhava, Kainan, eu tinha vontade às vezes de sair, acompanhar a conselheira e pegar um pedaço de pau lá e seguir dando na cabeça do cara que fez um troço com a criança lá. Porque é terrível a coisa, né? A pessoa tem que ter um controle, um equilíbrio muito bom, fácil, porque a gente vai chegar numa situação de conflito, né? Então tem que ser pessoas bem equilibradas, pessoas que verdadeiramente vão contornar. Mas quando está querendo esquentar a cabeça, vocês vão lá e conversam com a doutora Jaqueline. Primeiro ela procura uma psicóloga para ela, a doutora Jaqueline, um abraço. Ela não deve gostar disso que eu estou dizendo dela. Mas ela é uma pessoa muito querida, que eu conheço ela desde pequenininha. Por isso que eu brinco assim com ela. Não deveria, não. Pessoa séria. Grande abraço, doutora Jaqueline Lucas Fagundes. Dona Claudete, olha aqui, ó. A TV Liberdade, a gente rotula isso aqui de TV da comunidade. Amanhã, a senhora... Kainan, quando é que tu edita o programa aqui? Amanhã já sai... Amanhã já tá no ar? Eu não edito ainda, só boto direto no YouTube. Ah, então tá. A senhora vai abrir... Desculpa, Kainan, eu sou lá das Palmas, viu, Kainan, das Barrancas do Camacuã, não perdi ainda o embalo. A senhora peça para suas companheiras, e a doutora Jaqueline já deve estar acompanhando, e pede para entrar na página do TV Liberdade, tá? Sim. Vai estar ali entrevista com a conselheira Claudete Brasil e a Viviane, e a senhora vai pedir Fica para... gravado nessa página e depois eu faço o upload lá pro YouTube também. E compartilha, passa adiante, porque a Sim. senhora deu informações, claro que tinha muita coisa para a senhora falar, eu tenho certeza. Com certeza. Né? Mas compartilha, pede para seus colegas, seus amigos, vizinhos, compartilhar, porque vocês não só vão estar ajudando a atividade de vocês, porque mais pessoas, esse programa é ao vivo, né? Mas ele vai ficar gravado, vou compartilhando e passando adiante. Se eu faço, chego em casa hoje, eu vou passar uns 200 amigos, e peço sempre para compartilhar. Inclusive peço pro João aí na Irlanda compartilhar, viu, João? Compartilha aí, tá acordado aí. Essa hora já tá cansado, né? Deve ser 11 da noite lá na Irlanda essa hora. O Gugu, meu filho, tá lá, o Gustavo também. Grande abraço para eles lá, então, forcejando que nem pita e tupido. Então nós sabemos que essa aqui são informações importantes, valiosas, e a TV Liberdade deixa sempre as portas abertas, tá? Toda e qualquer informação que a senhora queira passar de atividades ou de solicitações, o que for, a senhora pode encaminhar para cá. Agora a senhora vai ficar com o telefone, a senhora passa uma mensagem no Face, né? Que na quarta-feira, não só eu, como também nos outros programas,
é assunto de interesse da comunidade, nós vamos fazer. Ah, precisa achar um pai, precisa achar uma mãe, uma criança, um endereço, não sei o que, localizar, coisa e tal. Nós usamos. Não somos nenhuma TV Globo, mas graças a Deus, pela seriedade que nós tratamos o assunto de interesse da comunidade, aqui nós temos uma audiência maravilhosa, viu? A senhora Obrigada. pode usar toda vez que a senhora precisar, porque realmente vocês merecem a atenção. Eu aqui eu tenho uma consideração crítica, que falta muita coisa. A senhora não vai fazer esse comentário, evidentemente, mas eu posso falar. Falta muita coisa em termos de apoio do poder público ao trabalho de vocês. Eu sei que falta, né? No dia a dia eu não acompanho o trabalho de vocês, mas esse volume de trabalho que vocês têm, só 5 conselheiras, lidando com situações muitas vezes terríveis, realmente vocês precisam um pouco mais de apoio. Mas um dia alguém vai ter sensibilidade, Kainan, e vai olhar com carinho essas gurias que tão bem fazem em prol das nossas crianças e dos adolescentes. Dona Claudete, alguma consideração final? Porque o Kainan, já, quando ele fica olhando por baixo ali, ele está dizendo, deu, chega, entendeu? Nós temos um horário, e daí um pouco entra uma colega aqui que é um furacão aqui, né? Então, para não fazer barulho na porta. Então, para a senhora fazer, se quiser falar mais alguma coisa, posso falar. Se não, para as suas considerações finais, viu, Viviane? A mesma coisa para ti. Vocês não precisa ser. Eu sei que vocês, tudo que fazem lá, vocês fazem via coordenadora, né? Era assim, imagino que seja assim. Mas está no plantão, alguma necessidade, coisa e tal, passa para cá a mensagem, vocês vão ficar com o telefone aí, e que a gente vai divulgar e usar qualquer tipo de coisa que vocês precisarem. Muito lá, obrigada. Claudete. A gente quer agradecer aqui, né, em primeiro lugar, a pessoa do senhor que entrou em contato e nos fez esse convite, né, num dia tão importante. Eu quero parabenizar aqui a todos os conselheiros, os colegas de trabalho, né, que o coordenador não trabalha, não é só o nome de coordenador, nós somos os 5, todos nós coordenamos esse trabalho, porque a gente trabalha numa equipe, né, e então a gente trabalha os 5, nós somos unidos nisso, que é só o nome de coordenador que tem que ter, né, o que vai estar à frente do trabalho, mas todos nós somos parceiros. E cumprimentar também das cidades vizinhas, Candiota, Lavras, né, que também A Ceguar, tem o pessoal a da Ceguar, tá que acompanha, né? A a gente Julietinha tem amigas tá- conselheiras lá, a Julietinha Nilza, tá- a Nilza. né, então que também eles nesse dia, né, que é um trabalho tão difícil, muito bem colocou, mas a gente está aí porque a sociedade confiou, a gente está lá e a gente está procurando a cada dia fazer o nosso melhor, e o nosso trabalho para ele crescer, a gente pede assim, ó, que os pais, né, principalmente os pais, não fiquem, né, restritos a, vou no conselho, não vá ao conselho tutelar, nos procures para passar, se você está enfrentando uma luta com seu filho, né, procure, a gente ali é para quê? Para encaminhar para um psicólogo, para um atendimento médico, né, então nós encaminhamos para várias necessidades que no momento aquela criança não está tendo atendimento, o pai não está conseguindo, né, às vezes é uma medicação, às vezes uma consulta fora da cidade. Então, via Ministério Público, a gente tem esse acesso, né? Então, nos procure. A gente agradece, né, que, graças a Deus, o pessoal não tem se omitido, tem realmente ligado para o plantão do Conselho Tutelar. Então, a gente tem a agradecer só, né, a Deus por nos guardar nessa missão tão difícil e a população que confiou os 5 conselheiros que estão aí, né? São 4 anos que a gente tem pela frente de procurar fazer o nosso melhor. Né? Trabalhamos, eu acredito assim, ó, a bandeira mais importante de uma sociedade são os futuros brasileiros, né? Os futuros vereadores, presidente da República, educadores que passam ali, né? Que estão tão fragilizados, né? Mas eles são o melhor da nossa cidade, as crianças e adolescentes. Nós temos que ter esse olhar, tá? Muito obrigada. Você merece, dona Viviane. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E nós, mais uma vez, colocamos nosso serviço do Conselho Tutelar à disposição de toda a comunidade. Muito bem, telefone do plantão do Conselho 999-7154-94. Esse é o telefone para o plantão, 24 horas. E contato direto lá com o pessoal é o 3247-4901, 3247-4901, ali pertinho da Receita Federal. Essas gurias heroínas estão ali trabalhando, e gurias também, né? O Claudinho. Claudinho. Né? O Claudinho também, exatamente. Olha aqui, ó. Kainan, obrigado, mimoso, por ter ficado nos botões aí nos acompanhando.
Agradecemos aí ao patrocínio do Shark Paladar e também da Onyx Produtora. E você que nos acompanhou, compartilhe. Passa adiante. Passa adiante porque você nos ajuda com audiência. Mas mais do que isso, ajuda a nossa comunidade com as informações e os assuntos que aqui foram tratados. Graças a Deus, já faz... O programa mais antigo que tem aqui, eu que eu apresento, né? E não porque eu sou mais velho, né? Porque o Josicar, por exemplo, já me leva uns 10 anos de idade, né, Cainha? Mas eu comecei junto com o meu amigo querido Josicar Saraiva. E a gente, todos os programas que a gente fez aqui, sempre foi programas sérios e voltados do interesse. Lá em Aceguá eu lembrei agora da Sônia Reis Brasil, né? Casada com um parente do João lá, do João Brasil, lá em Aceguá também, uma conselheira valorosa que trabalha muito lá. Cainão, vou deixar uma mensagem de encerramento, como sempre nós costumamos fazer, e essa mensagem eu retiro da nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra da salvação. Para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam, um dia haverão de acreditar, porque é por aí que nós podemos trilhar nossos caminhos e chegar aonde nós esperamos chegar. Lá no livro de Mateus, Cainã, capítulo 18, versículos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus: e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim recebe, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Palavra de Deus. Amém, meus queridos? Até a próxima, se Deus quiser, irá virar de querer. Cainão, um grande abraço, muito obrigado, e quarta-feira estaremos de volta aqui com mais um Jornal de Bagé. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar.